Bom dia, boa tarde ou boa noite, professora. Essa é a apresentação do mapa mental e os integrantes do grupo sou eu, Gabriel Diniz, e o Lucas Guilherme. Vou explicar o nosso mapa mental em ordem cronológica de acordo com os acontecimentos do filme e o que nos é mostrado ao decorrer dele. Já no início do filme, é mostrado como a empresa de Lulu funciona, e quando nos é mostrado isso, podemos ver que ali tem uma divisão social. E isso nos faz lembrar da divisão social do trabalho elaborada por Durkheim, que nos mostra essa divisão da seguinte maneira: temos os trabalhadores que são responsáveis pela força da mão de obra, na qual estão lá para realizar a confecção dos materiais, que serão utilizados para a realização do produto final, e os empregados que estão lá para fiscalizar, organizar e mandar na linha de produção. E no filme, podemos ver isso quando Lulu vai ao trabalho, pois nos é mostrado que lá tem as pessoas que trabalham na linha de montagem, no caso ele e seus colegas, que estão lá para realizar a mão de obra, e também temos aqueles que estão lá para fiscalizar o tempo de produção e mandar na linha de produção também, que são os empregados. E no filme eles são retratados como pessoas de jalecos brancos que fiscalizam e dão ordem aos trabalhadores. Bem, depois que toda a divisão social de trabalho é feita, quando cada pessoa está com o seu devido trabalho mandado, é feito a linha que chamam de Fordismo, onde é aquilo que se tem uma linha de montagem para fazer para construir uma peça completa a partir de passos e uma pessoa vai fazer cada passo. Como dá para ver no exemplo do filme, o Lulu ele tem um trabalho exercido que acaba sendo o mesmo movimento, um movimento repetitivo e contínuo na linha de montagem. Ele só faz uma etapa, ele sempre vai ficar fazendo uma etapa e nunca vai ver o negócio completamente construído enquanto estiver trabalhando. Chegando nessa parte, passando do Fordismo, acaba indo para a parte do mais-valia, onde uma pessoa tem que acaba sendo a mão de obra barata. A pessoa acaba trabalhando muito e recebendo pouco. Tipo, o mínimo para você conseguir sobreviver é o que você acaba recebendo. E nos exemplos do filme, a parte que o Lulu acaba trabalhando todos os dias da semana e sendo sempre produtivo, trabalhando muitas e muitas horas e acaba não recebendo salário que condiz com o seu tempo de trabalho. Isso também acaba tendo exemplo em países como a China, que tem a mão de obra barata por causa disso, que as pessoas acabam trabalhando muito e recebendo pouco. Agora, o trabalho seguindo as ideias de Karl Marx acaba sendo que você trabalha para você conseguir sobreviver. Se você não trabalhar, você não consegue comprar um pão na padaria, você não consegue comer, você não consegue sobreviver se você não tiver dinheiro. E para você conseguir ter dinheiro, você tem que trabalhar. Pensando assim, quem acaba monitorando tudo é o chefe e ele pode colocar o comando que ele quiser, que os funcionários vão ter que seguir para ele conseguir ganhar o dinheiro dele, para ele conseguir se alimentar e sobreviver. Pensando assim, depois que o chefe acabou aplicando no filme as suas propostas da linha de montagem e a da mais-valia de estar trabalhando todos os dias da semana e ganhando o mesmo salário pequeno, no final do filme acaba se tendo a o Lulu tenta ir contra o sistema. Ele tenta combater o chefe, fazendo greves, revoltas pelas melhores condições de trabalho. Mas, mas no finalzinho do filme, o Lulu não consegue combater o sistema, porque ele acaba sendo vítima do capitalismo. E o Marx ele acaba falando também que essa ideia do capitalismo, desse círculo, desse ciclo repetitivo que acaba acontecendo, não tem como quebrar. É praticamente inquebrável esse ciclo do capitalismo. Bem, aqui se encerra a apresentação do mapa mental. Muito obrigado, professora, pela atenção.